Vamos trazer agora as atualizações sobre o bloqueio do X, o antigo Twitter. Aqui no Brasil teve a suspensão, A rede social acabou saindo do ar por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, depois de Elon Musk ter descumprido uma ordem judicial. E quem chega para trazer todos os detalhes, as informações e atualizações é o repórter Henrique Carmo, que vai trazer todas as atualizações. Henrique, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que deve acontecer a partir dessa decisão, hein? Conta pra gente. Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Daniel Caniato, boa noite a todos que nos assistem no Jornal da Jovem Pan. Após essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal devem fazer a validação dessa determinação dele de suspender, de bloquear o X, o antigo Twitter, aqui no Brasil. Essa determinação vai passar então pelo crivo dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Os primeiros a analisar devem ser os ministros da primeira turma, que fazem parte da mesma turma do ministro Alexandre de Moraes, e depois essa decisão deve ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os 11 ministros devem avaliar esta decisão. Enquanto isso, os brasileiros seguem sem acesso ao X, o antigo Twitter, aqui no Brasil. A medida vale para todo o território nacional, mas brasileiros que moram no exterior ainda seguem tendo acesso à rede social. A expectativa é que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem seguir o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que tomou essa decisão após, como você disse, o bilionário Elon Musk, dono do X, descumprir e desrespeitar diversas determinações da justiça brasileira. Em outra frente, parlamentares aqui no Congresso Nacional já articulam uma forma de dar uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes. Parlamentares da oposição já ali se articulam para conversar com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, para até um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas essa decisão é única e exclusiva do presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ele até o momento não tem demonstrado nenhum interesse neste processo. Fato curioso ou não, o perfil do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, fez uma publicação no X nesta manhã, apesar de ter começado, a rede social começou a ser descontinuada no país durante a madrugada. O TSE fez uma publicação nesta manhã deste sábado, de acordo com a Corte Eleitoral. Essa postagem que falava sobre um aplicativo para divulgação de contas dos candidatos, ela foi feita de uma forma agendada, já havia sido agendada antes mesmo da determinação do ministro Alexandre de Moraes. E agora a Corte também informa que amanhã, domingo, está prevista uma outra postagem que já estava agendada também. Daniel Caniato. Agora, Henrique, a gente tem observado em outras redes sociais, já que o X saiu do ar, muitos comentários, críticas, elogios a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente como esse assunto, esse episódio está repercutindo por aí. Daniel, uma das repercussões mais importantes, claro, foi a do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que pediu neste sábado para que o ministro Alexandre de Moraes reconsiderasse aquela decisão de multar os usuários do X em R$50 mil para quem utilizar a VPN, aquele sistema para poder conectar ao X. O VPN é uma tecnologia que cria uma conexão criptografada entre o usuário e também a internet, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, junto com a decisão que suspendeu o X no Brasil, ele determinou que uma multa de R$50 mil para quem utilizar essa tecnologia para ter acesso ao X aqui no Brasil. Segundo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, essa decisão do ministro, ela viola o princípio da legalidade, do direito fundamental ao devido processo legal. Já a CEO do X, a Linda Icarino, disse ainda na sexta-feira que espera que a rede social volte a operar em breve no país. Ela escreveu também na rede social que na sexta-feira foi um dia triste para os usuários do X ao redor do mundo, e especialmente aqui no Brasil, que está sendo negado este acesso à plataforma. Vale lembrar que o bilionário Elon Musk, que é o dono do X, ele é investigado em 2 processos na justiça brasileira. Um deles, um inquérito apura acusações contra Elon Musk por obstrução da justiça, inclusive em organização criminosa e também em incitação ao crime. Já em outro caso, além disso, Elon Musk também foi incluído na investigação das milícias digitais por suposta instrumentalização criminosa do X. O inquérito foi protocolado em julho
período de 2021 e investiga grupos por condutas contra a democracia no país. Seguem, então, as repercussões deste caso aqui no país sobre esse bloqueio do X. Já houve manifestação de diversos países sobre essa questão e a gente segue acompanhando e atualizando aqui na Jovem Pan. É isso, Henrique Carmo de Brasília trazendo as atualizações sobre a suspensão do X no Brasil. Daqui a pouco ele volta com outros destaques e informações. Valeu, Henrique, bom trabalho para você. E para comentar os assuntos mais importantes deste sábado, queria chamar o nosso amigo Diego Tavares. Diego, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. As pessoas que acompanham a programação conhecem o Diego, advogado, comentarista aqui da Jovem Pan. Vários assuntos nesse sábado, né, Diego? Mas para começar, a suspensão do X, enfim. Queria sua reflexão, como avaliou a decisão da Suprema Corte na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, o posicionamento de Elon Musk de não ter indicado, designado um representante legal aqui no país e, claro, a suspensão do X, algo que vai afetar os usuários. Temos de pensar também em uma rede social que era muito utilizada também pelos candidatos. Enfim, manifestações de todos os lados. Muito se fala sobre um precedente que reforçaria aquela ideia de que o Brasil seria um país inseguro sob o ponto de vista jurídico. Queria a sua reflexão. Bom, vamos lá. Boa noite, Daniel Caniato. Um prazer estar aqui mais uma vez contigo no Jornal Jovem Pan e boa noite a todos que nos acompanham em todas as plataformas da Jovem Pan News. Caniato, essa é aquela situação, aquele tipo de situação em que não importa o lado, não importa a nossa opinião. Está todo mundo errado. Elon Musk erra ao não designar um representante legal para que seja representante do X aqui no Brasil. Isso viola expressamente termos da nossa legislação, principalmente do Marco Civil da Internet. Erra ao não cumprir decisões judiciais, porque decisões nós devemos combatê-las no âmbito judicial, devemos combatê-las com recursos. Não podemos simplesmente nos dar ao luxo de não obedecer uma decisão judicial. Mas o STF também, por sua vez, erra, pesa demais a mão. Como você bem disse, o X tem hoje mais de 20 milhões de usuários no Brasil. Ao cancelar a possibilidade de que 20 milhões de pessoas acessem essa rede social, nós estamos nos juntando ao grupo de países composto por China, Rússia, Irã, entre outras ditaduras que também acabaram por banir a rede social de seus países. Inclusive a própria CEO se manifestou recentemente, como foi dito na matéria, ela invocou um preceito da nossa própria Constituição. Ela tweetou, ela publicou lá no X o texto do parágrafo 2º do artigo 220 da Constituição, que diz que é vedada toda e qualquer forma de censura política, ideológica e artística no nosso país. E, de fato, isso reforça a tese de que o Brasil é um país com grande insegurança jurídica, um país onde a pessoa que está propensa a fazer um investimento, principalmente um investidor estrangeiro, não vai se sentir confortável de colocar o seu dinheiro aqui, porque uma caneta de um ministro da Suprema Corte é extremamente pesada, pode mudar uma situação de uma hora para outra. Independentemente de tudo, como eu disse, não tem gente certa nessa discussão. Tanto Elon Musk errou, como também erra o nosso Supremo Tribunal Federal. Espero que o plenário da Corte, ao contrário do que se espera, ao contrário do que se espera de todas as análises que são feitas a respeito dos precedentes, corrija essa grave distorção que se perpetuou agora no nosso país através dessa decisão de Alexandre de Moraes. Pois é, agora, Diego, o nosso repórter há pouco trouxe a informação que a Ordem dos Advogados do Brasil vai pedir ao Supremo Tribunal Federal a revisão daquela multa que foi determinada para o usuário que conseguir acessar o X por meio daquele dispositivo VPN, né, que cria um IP, muitas vezes fora do Brasil, ou um dispositivo criptografado, mas que permite que a pessoa acesse o X mesmo estando aqui em território nacional. Enfim, queria que você discorresse sobre o despacho do ministro Alexandre de Moraes, se você vê aparentes ilegalidades ou chamados por muitos de inovações jurídicas nesse despacho. Tem alguns itens que você gostaria de destacar? Caniato, alguns pontos me chamaram a atenção em toda essa controvérsia do Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes. O primeiro ponto que me chamou muita atenção foi o fato de o ministro ter possibilitado o bloqueio de contas da Starlink para suportar as multas que foram direcionadas ao X, uma suposta tese de grupo econômico entre essas duas empresas.
Algo como você chamou aí, uma grande inovação jurisprudencial, para não dizer uma completa ilegalidade. O grupo econômico, para ser constituído, isso está muito claro na jurisprudência já há muitas décadas, precisa ter uma certa comunicação entre as atividades das empresas. Você não pode simplesmente, só porque as empresas compartilham o mesmo sócio, bloquear patrimônio de uma para suportar débitos da outra. Eu acho que esse foi o primeiro ponto que me chamou muita atenção. A respeito da manifestação do Conselho Federal da OAB, também subscrito pelos presidentes das seccionais, fez bem a OAB. Eu acho que a OAB poderia ter ido além, mas já fez muito bem de criticar esse ponto da decisão e, de fato, completamente irracional você multar automaticamente uma pessoa pelo uso do VPN sem que essa pessoa tenha sequer direito ao contraditório no processo. São pessoas que não participaram da lide, não participaram da constituição desse processo, mas mesmo assim correriam o risco de tomar uma multa vultuosa, inclusive, caso se utilizassem da VPN para acessar a plataforma do X através de servidores que se encontram no estrangeiro. Enfim, o ministro acertou a decisão, já fez uma revisão da decisão nesse sentido, mas ainda tem, como eu disse, muitas ilegalidades acontecendo nessa contenda entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Mais uma vez, faço votos de que o nosso judiciário corrija essa distorção que, de fato, é muito danosa para o país, principalmente em tempos nos quais tanto se discute a liberdade de expressão, se esse direito está ou não está sendo bem observado aqui no nosso país. Agora, o Congresso Nacional já, inclusive, por meio dos presidentes das casas, chegou a sinalizar que muito em breve irá debater e votar um projeto de lei que pretende regular as redes sociais. De que maneira esse episódio pode contaminar ou, inclusive, incitar as autoridades, os nossos congressistas, a se debruçarem sobre as questões que tangem as redes sociais? Olha, Caniato, nesse sentido, nós já temos, em relação à disputa entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, um certo contexto de polarização que, de certa forma, reflete a polarização que nós já observamos no país, no campo político, entre a direita e a esquerda. Quando essa briga começou lá atrás, quando o Elon Musk acabou denunciando que a Suprema Corte brasileira teria enviado ordens aos diretores do X para censurar conteúdos, sem informar que esses conteúdos estariam sendo censurados por decisão judicial. Enfim, um escândalo que acabou, de certa forma, caindo no esquecimento após uma contenda deles pelas redes sociais. Muitos congressistas já tomaram lado. Os congressistas da direita assumiram o lado de Elon Musk, alguns congressistas da esquerda assumiram a defesa de Alexandre de Moraes. Então, acho que isso tende a se repetir nesse debate a respeito da regulamentação das redes sociais, que tem como foco justamente uma maior responsabilização das plataformas sobre o conteúdo que é veiculado, algo que pessoalmente eu acho irracional. Eu costumo comparar, Caniato, as redes sociais a uma praça pública, como as praças que nós temos nas cidades, como muitas praças onde as pessoas conversam. Você, ao invés de monitorar o que as pessoas estão conversando, você, ao invés de punir as pessoas que fazem mau uso desse direito de conversar na praça, a ideia que até hoje surgiu para a regulamentação das redes sociais é fechar a praça toda, é criar um órgão estatal, por exemplo, para dizer o que pode e o que não pode ser dito nessa praça. Eu sempre disse que nós já temos legislação mais do que suficiente para regulamentar a maioria dos aspectos da vida em âmbito virtual. Existe uma questão ou outra que precisa de certa regulação. A questão do anonimato nas redes, por exemplo, deveria ser objeto de debate. A questão da transparência do algoritmo deveria ser objeto de debate. Mas todo o restante da discussão nada mais é do que uma transferência da ineficiência do nosso judiciário em promover a legislação que nós já temos de forma rápida, de forma célere, passando isso para as plataformas. Se uma liminar para derrubar um conteúdo calunioso, por exemplo, saísse em horas, como já acontece na Justiça Eleitoral, por exemplo, ao invés de demorar 15, 20, 30 dias para sair, certamente muito desse debate que é travado em relação às redes sociais não estaria acontecendo.